O Senhor Jesus diz na Bíblia: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nos últimos anos, os desastres ao redor do mundo pioraram muito. Terremotos, epidemias, fome, inundações, secas e pragas de insetos estão acontecendo com mais frequência e estão se alastrando por todas as partes. Oi, tudo na paz? Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez no canal Chanel Pensador. Aqui sempre nós trazemos, através da Bíblia Sagrada, um tema para a nossa edificação. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que iremos desenvolver, no vídeo de hoje é o seguinte: profecias bíblicas se cumprindo. Essa é a primeira parte de uma sequência de 2 estudos nesse tema. Queridos, a Bíblia nos dá indícios de acontecimentos futuros antes deles acontecerem. Existem profecias anunciadas há 2.500 anos que estão se cumprindo em nossos dias hoje. Línguas mortas há 2.000 anos atrás, a qual a Bíblia dizia que voltaria a existir e estão sendo usadas hoje. Império Babilônico, um dos maiores impérios do mundo, cuja história é descrita com riquezas de detalhes, colide sobre a política na Europa atual. Essa revelação comprova o seu cumprimento nos grandes governos do planeta. As profecias do sonho incrível desse rei se cumpriram perfeitamente até aqui durante toda a história. Portanto, queridos, o que ainda não se cumpriu vai se cumprir mais rápido do que imaginamos. E se você tem acompanhado a história, está percebendo muita coisa nova surgindo em nossos dias. Nesse mundo de problemas e desafios, lembre-se, você acreditando ou não na Bíblia Sagrada, ela registrou, ela fez acontecer, e está acontecendo e irá acontecer, e nós não podemos mudar nada, pois as profecias bíblicas estão se cumprindo, e é sobre esse assunto que traremos no vídeo de hoje. Traremos agora para o nosso conhecimento. Profecias bíblicas se cumprindo, parte 1. Continue ligado. Antes eu quero te lembrar, se você não se inscreveu aqui em nosso canal, seja mais muito bem-vindo mesmo. Aí no cantinho, no pezinho aqui do vídeo tem esse quadradinho, um slogan aí do nosso canal. Clique aí, faça a sua inscrição e seja bem-vindo a essa família de estudo bíblico. Canal Chanel Pensador te abraça, e quer abençoar a tua vida, edificando a tua fé, ok? Seja muito bem-vindo. Pois bem, queridos, por que Deus chamou e comissionou profetas? Eles eram titulados como profetas maiores e profetas menores, de acordo com o campo de atuação de cada um deles. Deus os chamou para que estes testificassem a sua vontade aqui na terra. A Bíblia diz em Amós, no capítulo 3, versículo 7, que certamente Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Este tem sido o seu padrão desde o início, pois em Lucas capítulo 1, versículo 70, ele diz:
falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Deus deseja que seus filhos aprendam, cresçam e vigiem, e por isso ele dá advertência, ele traz revelações, instruções em palavras por meio dos seus profetas, os quais escreveram o livro. A palavra profeta vem da raiz prophets ou prophets, né, que é do feminino profetiza, profetes. Esse é um indivíduo que recebe da parte de Deus e fala por ele. Passam a servir como um intermediário à humanidade, passando esse novo conhecimento revelado de forma sobrenatural, né, para outras pessoas. E essa mensagem que esses profetas transmitiram, né, conforme está na palavra sagrada, nós a chamamos de profecia. Há 2 milênios atrás, os discípulos do Senhor Jesus lhe perguntaram: mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus respondeu: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Querido, Jesus deixou isso registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Hoje em dia, os desastres são uma ocorrência frequente em todo o mundo. Terremotos, pandemias, fomes, guerras, inundações ocorrem um após outro, e especialmente aí nos últimos tempos o Covid-19, que espalhou pelo mundo todo, né? Esse vírus causou dores e morte no mundo inteiro. Certa vez até me questionaram: mas pastor, esses fatores sempre existiram no mundo. Terremotos, fomes, inundações, incêndios. Aí eu respondi: claro que sim, sempre existiram no mundo, mas nunca com a frequência e proporções gigantescas as quais estamos vivendo no dia de hoje. Não nessa quantidade que estamos vendo nos dias de hoje. Esses sinais nos mostram claramente que as profecias bíblicas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo estão tomando a sua forma, estão se cumprindo com tamanha exatidão. É só você estudar as páginas sagradas e perceberá que algo está acontecendo no planeta. Muitas pessoas não reconhecem a autoridade de Deus. No entanto, as pessoas hoje estão se tornando cada vez mais más, e o amor se esfriando, né, de cada uma delas. Muitas pessoas não reconhecem mais a autoridade de Deus, né? E isso eu estou falando até no meio cristão, né? Através de um sistema gospel, as coisas mundanas vão penetrando nas igrejas, aí pessoas vivem suas vidas se entregando à gula, à fama, à busca de prazer, desejos carnais, sexuais, dinheiro. Poucas pessoas tomam iniciativa de buscar Deus de forma séria e santa. Mesmo que muitos no mundo já tenham ouvido a notícia do retorno do Messias e os sinais que pronunciarão essa vinda, muitos conhecem esses sinais por ter lido ou escutado da Bíblia Sagrada. Mesmo assim não tomam uma decisão, não vigiam e vivem aí como era nos tempos de Noé. Portanto, queridos, ao permitir que esses desastres ocorram, Deus está nos enviando avisos para nos despertar, para acordar nossos corações, para você lembrar de que você já ouviu desses sinais, que você já ouviu que um dia o Senhor Jesus retornará. Para que possamos ver claramente que as profecias da vinda do Senhor Jesus estão aí às portas. Se você estiver acompanhando toda a história bíblica e estiver vendo o que está acontecendo no mundo, não passe desapercebido disso.
então você entenderá que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Eu quero trazer nesse vídeo e no próximo vídeo algumas profecias e mostrar através da Bíblia Sagrada que elas estão se mostrando visíveis nos dias de hoje. E a Bíblia, inerrável, infalível, é taxativa nos seus acontecimentos. Então, acompanhe comigo algumas profecias nos tempos de hoje. A primeira profecia que está se cumprindo, que está acontecendo nos dias atuais, nós citamos até no início do vídeo aí, que é o retorno da língua hebraica, que foi profetizada pelo profeta Sofonias no capítulo 3º, versículo 9. Olha, na versão Bíblia Viva, como está escrito esse versículo, Sofonias 3º, versículo 9, diz assim: naquela época eu mudarei a língua do meu povo que volta à sua terra. Todos falarão hebraico puro, para que todos possam adorar juntos ao Senhor. O reviver do hebraico como língua mãe foi iniciado com os esforços de Eliezer ben Yehuda, que foi um linguista que começou a reconstruir essa língua hebraica no século XIX, criando o que conhecemos hoje como o hebraico moderno. Hoje, se cumprindo a profecia, o hebraico é falado principalmente em Israel pelos seus cerca de 6 milhões de judeus, tal como pelos 2 milhões de árabes que lá vivem. Então, no entanto, fora de Israel, judeus sefarditas, eles levam estes nomes sefarditas por serem os descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. Aí eles levam esse título aí, sefarditas. Essa palavra sefarditas tem origem na denominação hebraica para designar a Península Ibérica, que do hebraico seria Sefrade, do hebraico. Então, esses judeus fora de Israel, principalmente na França, com mais de 500 mil deles, e também israelitas expatriados, principalmente nos Estados Unidos, que aí são cerca de 500 mil de pessoas por ali, todos eles usam o hebraico domesticamente. Normalmente, a maioria dos judeus askenazes, que são os que não nasceram em Israel, aí levam esse título askenazes. Eles são por volta de 8 milhões, consideram difícil usar o hebraico coloquialmente. Esses judeus são os que fazem parte da comunidade judaica na Europa Central e do leste europeu, e que se formou no Império Romano Germânico por volta do 1º milênio depois de Cristo. Então veja, querido, a profecia dizia que a língua hebraica, depois de 2000 anos paralisada, morta, voltaria, e nós estamos vendo a língua hebraica sendo reativada, reavivada, fluentemente falada no país de Israel e acompanhando todos os judeus aí no planeta. Veja que fato interessante para anunciar que as coisas estão acontecendo nesse prenúncio da volta do Messias. Essa é a nossa primeira profecia. Há uma segunda profecia, acompanhe comigo. É o sonho do rei Nabucodonosor sobre uma estátua. Antes, a Bíblia conta a história de Daniel, um dos principais profetas de Deus lá no Antigo Testamento, que era um sábio, ficou conhecido como um homem justo que obedecia ao Senhor. Quando Daniel era jovem, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele atacou Jerusalém e levou prisioneiros vários membros da nobreza israelita, incluindo Daniel. Lá ele foi escolhido para trabalhar para o rei, junto com outros jovens inteligentes. Se você quiser saber detalhes dessa história aí, sobre Daniel, os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego,
né, e também detalhes sobre esse rei Nabucodonosor, nós temos uma série de vídeos aí no canal intitulado O Quarto Homem da Fornalha. É um estudo muito interessante e traz detalhes desses personagens aí, ok? Agora, no capítulo 2 do livro de Daniel, conta que certa vez Nabucodonosor teve um sonho tão ruim que a sua mente ficou perturbada e ele não conseguiu mais dormir. Depois de consultar todos os sábios, somente Daniel conseguiu interpretar o sonho. O sonho retratava uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pernas e dedos também feito de ferro e barro, e depois de toda a estátua pronta, uma pedra descia do alto e destruía toda aquela estátua. Esse foi o sonho que inculcou o rei Nabucodonosor. Cada parte da estátua marcava os impérios de proporções mundiais. Esses 4 impérios mundiais, né, é um império que era dividido pelos pés em parte de ferro e barro, a cabeça de ouro. Ali cada um era uma representação. E foram apresentados por Daniel, né? Tiveram uma faixa de tempo do governo que todos seriam comprovados pela história, e em detalhes a história mostrou, né, o acontecimento de cada parte da estátua, né? Todas as divisões da estátua que representavam um reino e a sua tradução através de Daniel, todas elas se cumpriram na história. Entre as mensagens mais importantes desse estudo de Daniel, capítulo 2, e seu cumprimento são: Deus prevê o futuro porque Ele é Deus e domina o universo. Se a gente for ler Isaías capítulo 44, versículo de 6 a 8, entenderemos melhor isso daí. Uma outra lição é que Deus decidiu o tempo certo para estabelecer o seu reino e cumpriu tudo isso dentro da sua palavra. É a nossa única regra de fé e prática. O reino de Deus já foi estabelecido na terra, existe hoje. Nós temos acesso a esse reino, né? O reino dos céus, por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E Cristo julgará todos nós conforme a sua palavra, né? Alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, não importa de que classe, de que reino você seja, serás julgado pelo Senhor Jesus Cristo. Uma outra lição desse texto é que Jesus Cristo é o Rei absoluto e eterno. Ou você obedecendo ou não, ele continua sendo o Rei absoluto e eterno. Logo depois, então, que Daniel revela todo esse sonho de Nabucodonosor, o significado das diferentes partes do corpo da estátua, né? A história vai mostrando uma por uma. Agora, Daniel descreve a última parte do sonho, né? Que será para nós nos dias de hoje. Lembra que eu falei de uma pedra que destruía toda a estátua, descia do alto e destruía toda a estátua, fazendo com que tudo se tornasse uma montanha de pó? Na verdade, é o poder e o domínio de Deus, que no final dos tempos, né, firmará o seu reino nesse mundo para sempre. E como isso acontecerá? E como o Senhor fará isso? Através de Jesus Cristo. Ele que é essa pedra no final do sonho do rei. Todas as partes da estátua aconteceram, falta só a pedra descer e destruir a estátua. Lembre-se, cada parte da estátua é um reino, né? E a pedra é a pedra angular, né? É a mesma que os evangelistas citaram. Marcos relata no capítulo 12, versículo 10, e também Atos fala sobre essa pedra no capítulo 4, versículo 11. Em outras palavras, a pedra que vem do céu representa Jesus voltando à terra.
né? A segunda volta de Cristo para estabelecer um reino eterno. E isso faz muito sentido, amados, quando lembramos da sua promessa de que ele foi só preparar lugar e depois voltaria para levar a sua igreja. Isso nós podemos ver registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3. Irmãos, estamos vivendo justamente essa época a qual registrou Daniel no capítulo 2, versículo 44. Ele diz assim, que esse reino logo será estabelecido, o reino que não será jamais destruído, né? O reino que não será dominado por nenhum outro povo e o reino que destruirá todos os reinos. É isso que Daniel explica da pedra no versículo 44. Tenhamos certeza, queridos, de que hoje estamos vivendo na época que representa aí esses dedos da estátua, que é a última parte da estátua. Estamos vivendo essa época. A próxima será a pedra que descerá. Certo? Vivemos no final da história dos impérios e quase no início de um novo tempo. Isso é o que o sonho trouxe para nós através da descrição de Daniel. Em Apocalipse capítulo 13, fala de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres que tinha diademas em cada um e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Ou seja, podemos entender que ainda haverá uma tentativa de criação dos 10 reinos, né? Essas 10 nações líderes mundiais, né? Que representa na estátua, e Apocalipse diz que nessa visão aí dos 7 reinos, das 7 cabeças, os 10 reinos, as 7 cabeças, teria, né, a audácia de querer ressurgir outra vez. Mas como sabemos, a profecia de Daniel diz que o ferro e o barro não se misturam, não permanecem unidos. Então, esses futuros reinos não irão sobreviver. Esses 10 reinos serão formados politicamente, comercialmente e até religiosamente entre centenas de nações fortes, fracas. Esses reinos tentarão surgir durante a grande tribulação dos últimos dias, antes da volta de Cristo, mas eles não perdurarão. Sim, meus queridos, eu disse antes da volta de Cristo, a grande tribulação. Caso você tenha dúvida disso, consulte aqui no canal um tema: a grande tribulação e o arrebatamento. Aí nós vamos explicar bem direitinho essa questão da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, e tiraremos muitas dúvidas a respeito desse assunto. Consulte aqui no canal a grande tribulação e o arrebatamento da igreja, ok? Pois bem, queridos, a pedra que Daniel viu atingir as nações, né, e encherá todo o planeta, estabelecendo um novo e último império mundial, eterno, glorioso e perfeito. Essa pedra se chama o Senhor Jesus Cristo na sua segunda volta aqui na terra. E a pergunta que fica é: você está preparado para o retorno, né, do reino glorioso? Você está preparado para receber o impacto dessa pedra? Muitos aí estão preocupados, né, temerosos, porque tem um grande asteroide que pode se aproximar da Terra daqui a alguns anos, pode passar perto ou pode atingir a Terra e pode causar o fim do mundo. Ah, querido, com certeza será uma pedra que vai atingir, mas não esse asteroide aí. Pode ter certeza, quem vai atingir a Terra se chama o Senhor de todo o universo, o Senhor Jesus Cristo. O reino celestial que descerá do céu como noiva para a sua noiva está pertinho de acontecer. E você está preparado? Uma terceira profecia que eu gostaria de trazer para o nosso entendimento é a seguinte: a gente percebe essa profecia observando os últimos dias com o aumento da violência na guerra civil que acontece na Síria.
Muitos cristãos têm usado as redes sociais para questionar se o que tem ocorrido hoje não seria o cumprimento da profecia bíblica lá na Síria, aquela guerra que não tem fim, né? Aí baseamos isso daí em Isaías no capítulo 17. Segundo o texto, o Antigo Testamento, no primeiro versículo, né, de Isaías 17, já começa dizendo que Deus traria tamanho juízo sobre a Síria e que Damasco deixaria de ser uma cidade e seria reduzida a apenas um montão de ruínas. Logo, para alguns que creem que a profecia está se cumprindo agora, né, caberia aos cristãos entenderem a guerra síria como uma forma do juízo de Deus sobre um povo iníquo. Compreender as profecias bíblicas, queridos, do Antigo Testamento, no entanto, não é uma tarefa fácil, seja em virtude da escritura antiga ou principalmente em virtude do contexto que foram escritas. Isso é tão complexo que divide até mesmo estudiosos do campo acadêmico dentro da teologia. E com relação a Isaías 17, por exemplo, há teólogos notáveis que veem o seu cumprimento como se tendo ocorrido, né, cerca de 2.700 anos atrás, lá no século VIII a.C., em um relato que pode ser encontrado no texto bíblico, lá em 2 Reis, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Alguns pesquisadores taxam esse acontecimento da profecia aí em 2 Reis. Outros teólogos, por outro lado, creem que a profecia não se cumpriu em sua totalidade nesses eventos citados no livro de Reis. Portanto, ainda aguardaria um cumprimento futuro. Cumprimento esse, queridos, que ocorrerá no final dos tempos, próximo à vinda de Cristo, o qual estamos presenciando nos dias de hoje, é o que está acontecendo lá na Síria. Outras profecias também estão de forma fiel às Sagradas Escrituras, se desenrolando em nosso meio e não passam desapercebidas para aqueles que atentam a uma leitura, a um estudo da Palavra de Deus mais afinco, de forma mais atenciosa. Pois bem, caros ouvintes, profecias bíblicas se cumprindo nos dias de hoje é porque a coisa está acontecendo. Vigie, ore, se atente, porque Deus está mostrando os seus sinais. Preste atenção no que a Bíblia diz sempre, porque ela é infalível. Vimos até agora, então, 3 grandes profecias que estão se cumprindo ou já se cumpriram na atualidade. No próximo vídeo, na parte 2, né, que é o final desse estudo, nós veremos mais 3 interessantíssimas profecias se cumprindo. Né? A restauração de Israel, onde todos os judeus se aglomerarão em um só lugar, é uma profecia que está se cumprindo. Segundo estimativas recentes, a população judaica é de 13 milhões de pessoas. Mas em Israel só existe ali uns 41% desse total. O restante está espalhado pelo mundo. Em outra importante e notável profecia, né, que há 35 anos já tomou início e está se cumprindo numa região anteriormente conhecida como Crescente Fértil, onde corta o grande rio Eufrates. Essa região vive agora a expectativa de uma crise alimentar, enquanto vê suas principais fontes de águas desaparecerem, e fazer jus ao que a Bíblia relata de que um dia o grande rio Eufrates secaria. Pois é, caros ouvintes, muitas coisas interessantes, né, está vindo aí no segundo vídeo sobre profecias que estão se cumprindo nos dias de hoje. Por isso, eu convido você a acionar o sininho aí do canal, deixa aí o seu joinha para estar também espalhando esse vídeo em seus grupos através de um compartilhamento nas suas mídias, nas suas redes sociais, porque o tempo está próximo. Fique atento, né? Deus está mostrando sinais.
Fica então combinado, nos encontraremos no próximo vídeo aqui no canal Chanel Pensador. Não deixe de compartilhar aos seus grupos essa importante mensagem, para que possamos vigiar mais. Fiquem atentos, queridos, e que Deus nos abençoe. A paz de Cristo seja contigo.